Vamos abrir nossas Bíblias uma vez mais, irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 16. Nós vamos falar dos versos 4 a 15 nesta noite. Estamos pensando sobre a obra do Consolador e o Senhor Jesus aqui nos instrui sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo 16, dos versos 4 a 15. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. O texto nos diz assim: Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai de amor, nós estamos diante da Escritura e nós buscamos nela a revelação de Cristo. Sabemos que a Tua palavra é inspirada pelo Espírito e nós temos agora a presença do Teu Espírito em nós para iluminar o entendimento, lançar luz sobre a Escritura e nos fazer entender, Pai. Senhor, queremos orar as verdades que acabamos de ler. Nos convence, Pai, nos convence do nosso pecado, da justiça do Senhor e do juízo sobre o pecado do qual somos réus. Senhor, nos faça arrependidos, nos faça dispostos a mudar. Nos dá, Senhor, o conhecimento do Consolador e nos dá boas condições para andar com Ele. Senhor, nos ensina a trilhar este caminho, a ouvir as palavras de Jesus e vivê-las, Pai, em plena comunhão com Teu Espírito no nosso dia a dia. Oramos, Deus, porque só o Senhor pode fazer essa obra em nós. É o que nós clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nessa noite nós podemos abrir algumas caixinhas místicas do evangelicalismo brasileiro, que normalmente não são tocadas, que especialmente os presbiterianos as evitam, não é? Nós evitamos, sim. O que é ser alguém cheio do Espírito Santo? Você já respondeu essa pergunta? Você tem clara a resposta para si mesmo de o que é presenciar e viver a obra do Espírito Santo? Se eu te perguntar qual foi a última grande ação do Espírito Santo na sua vida, você poderia me dizer qual foi? Nós sabemos que o Espírito Santo não é o que se prega. Hoje se atribui ao Espírito Santo a revelação de CPF. O pregador, por meio do poder do Espírito Santo, revela o número do RG de quem está presente no culto. Olha, quase igual ao Google. Jus Brasil, vai lá, dá um Google lá, você descobre os documentos da pessoa lá. Parece que a ação do Espírito Santo é revelação de coisas secretas. A pessoa anuncia um sonho que você teve e só você sabia que teve. Rapaz, tirando que você contou para sua tia Teresa e ela contou para todo mundo.
Parece às vezes que, no nosso contexto moderno, a obra do Espírito Santo é todas aquelas coisas que são supersticiosas, que são inexplicáveis. Parece que alguém receber algum tipo de unção que vem por um sopro de um pastor, que vem pelo cuspe de um apóstolo, que vem por um lenço umedecido com o suor de alguém, faz com que outro caia no chão, se revolva, dê risada sem parar, com que essa pessoa repita alguns versos em língua estranha como um mantra, talvez estirado no chão da igreja, ou até mesmo coberto com uma bandeira de Israel. É isso que se chama de obra do Espírito Santo. E você, como presbiteriano e reformado, você refuta essas coisas. Mas meu irmão aliancista, presbiteriano, calvinista, que é o Espírito Santo? O que ele faz na tua vida? Qual foi a última vez que você vivenciou algo na companhia deste que anda ao seu lado? É o Consolador. Que é para nós o Espírito Santo e como nós vivemos com ele. Se ele não é essas verdades que são apresentadas pela religião sensacionalista, que não é bíblica mesmo, e está certo refutar essas coisas. Mas então o que é? E como nós deveríamos nos relacionar com ele? E parece que há um mistério entre os presbiterianos, ou quase que uma negação da obra do Espírito Santo, ou se não há uma negação, às vezes nós afirmamos a obra do Espírito, mas na vida cotidiana nós guardamos o Espírito numa caixa, e parece que o Espírito Santo de Deus, ele simplesmente não está presente na vida cotidiana. O Pai é o soberano, o Filho é o solo Christus, porque nós somos 5 pontos do calvinismo. Nós somos 5 solas. Mas que é o Espírito Santo na tua vida? Que é o Espírito Santo no retornar para a tua casa hoje? No ir para o teu trabalho essa semana? Que será o teu Espírito Santo no convívio do teu casamento? Na forma de gastar o teu dinheiro? Na tua leitura bíblica diária? Como o Espírito Santo estará envolvido nessas coisas? Nós podemos voltar os olhos para a Escritura e buscar em Jesus, e buscar no ensino do nosso Mestre a exposição sobre a pessoa do Filho, e podermos entender quem é o Consolador, e podermos discernir a sua vinda e a sua obra, como é que inicia-se o trabalho do Consolador, e o que ele faz de fato, e como é que nós podemos e devemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus vai então nos conduzir a essas coisas, e quero tratá-las em 2 pontos, talvez o segundo deles um pouco maior, e eu quero conduzi-lo a algumas subdivisões aí para te dar um entendimento. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que o Senhor Jesus nos narra a vinda do Consolador. Lembre-se da história da redenção. Lembre-se que desde todos os tempos a Trindade é real. Todas as heresias da história da igreja em algum momento tocam na Trindade, na doutrina do Filho, na cristologia, e desde todos os tempos Pai, Filho e Espírito estão agindo. O Pai está operando com as suas atribuições, o Filho com as suas e o Espírito com as suas. Ambos estão, todos os 3 estão lá em Gênesis dizendo: façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. É bom ler a Escritura com esta ótica, com estes óculos, e perceber a ação de Deus ao longo do tempo. Quando o Senhor envia o seu povo ao deserto, o Senhor diz: e o meu anjo é quem vai conduzi-los adiante. Cristo está lá. O Espírito Santo está lá no Antigo Testamento. Ele é o capacitador dos artífices que vão construir o tabernáculo. O Espírito está agindo. Mas há formas diferentes dessa ação. No Antigo Testamento o Filho ainda não está encarnado. O Espírito age entre o povo, mas o Espírito ainda não está habitando dentro do povo.
A salvação sempre é pela graça, sempre é mediante Cristo, sempre é pela ação convencedora do Espírito Santo, mas o Novo Testamento vai trazer uma forma diferente de trabalho, quando o Filho vai se encarnar, e agora Cristo é o homem Deus, nascido de mulher, no tempo determinado por Deus, nascido sob a lei, e o Senhor Jesus vem chegando ao fim do seu ministério. É sempre bom lembrá-lo que esse trecho do Evangelho de João são os dias que antecedem a crucificação, para não dizer os momentos antes da crucificação. E quando o Senhor Jesus está prestes a partir, ele começa a evidenciar um tratar diferente do Espírito a partir da despedida de Jesus, uma forma como o Espírito ainda não vinha agindo no Antigo Testamento. Por isso a profecia de Joel: naqueles dias derramarei o meu Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Há uma profecia deste derramar do Espírito, o qual o Senhor Jesus está agora anunciando, a vinda do Espírito. E Jesus diz: olha, desde o princípio eu estou convosco, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus está evidenciando a sua partida, mais uma vez anunciando para os discípulos que não estará para sempre com eles. Mas a partida de Jesus implica na vinda do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala sobre a sua ida, ele diz: muitos de vocês perguntam, para onde vais? Ou ele diz, nenhum de vocês perguntou agora, para onde vais? Não quer dizer que os discípulos nunca tenham feito essa pergunta, mas naquele momento, naquela conversa, nenhum deles estava pensando na despedida de Jesus. Nenhum deles estava pensando no modo como Jesus morreria, na crucificação. E Jesus antecipa a pergunta: mesmo que vocês não estejam pensando para onde eu vou, vocês estão tristes, porque eu estou dizendo para vocês que vou para junto do Pai. Irmão, quem não ficaria? Você não ficaria triste? Rapaz, a gente fica triste se o Corinthians perde, a gente não ficaria triste porque Jesus está dizendo que vai embora e vai nos deixar. O coração dos discípulos está agora cheio de tristeza, e eles não entendem ainda o modo como Jesus há de morrer. Não está claro para a maioria deles, e os 4 evangelhos testemunham disso, a necessidade de Jesus morrer, a forma como isso se daria, o sofrimento que conduziria o Senhor Jesus ao Calvário. Mas Jesus diz: vocês estão entristecidos, e é pelo fato de que eu estou indo para o Pai. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, porém, eu vou-lo enviarei. Jesus está falando não sobre mera conveniência. Alguns termos perdem um pouco a sua força quando traduzidos, né? Parece que convém que eu vá eu não estou fazendo nada, a gente também já terminou tudo que tinha para fazer aqui, então agora eu vou embora. Não parece assim? Quando o texto está dizendo, convém que eu vá. Não é isso que Jesus está dizendo. O que o Senhor está pontuando é importante que eu vá. É adequado que eu vá. Este é o tempo esperado. Este é o momento da minha partida. E Jesus está dizendo isso num tom aos discípulos como se fosse bom. E ele está dizendo, é bom e importante agora que eu vá. E por mais que vocês estejam tristes com a minha partida, vocês não podem querer me segurar mais aqui, porque se eu não for, aquele que vai continuar a obra em vocês, o Consolador não virá. É necessária a partida de Cristo em sofrimento, agonia e dor para que o Consolador venha. Os discípulos, se por ora estão entristecidos, em breve eles estariam estilhaçados. Em breve eles estariam em pedaços ao ver o Senhor Jesus sofrer como sofreu e morrer na forma em que morreu. Parece que o sofrimento e a tristeza que já preenche o coração deles, Jesus diz, a tristeza encheu o vosso coração, essa tristeza ainda vai aumentar, mas para que então venha o Consolador, para que então venha o amparador dos corações, para que o Senhor Jesus, se retirando e completando a sua obra, agora na continuação do trabalho, o Espírito Santo de Deus continue fazendo o seu trabalho. Esta é a necessidade e a ação da vinda do Espírito Santo de Deus.
E meus irmãos, talvez algumas questões desse texto precisem ficar mais claras para nós. O que não é a aplicação imediata do texto, mas com certeza é uma aplicação necessária do texto, é que nós, em alguma instância, talvez estejamos como estes discípulos. Estamos entristecidos, estamos com o coração talvez amargurado pelas coisas que Deus considera ser necessárias que aconteçam, mas nós não gostaríamos que acontecesse. Talvez como os discípulos, nós preferíssemos que Jesus nunca fosse embora, que o nosso emprego nunca se perdesse, que essa tristeza nunca consumisse o nosso coração. Talvez nós tivéssemos ideias melhores para a nossa própria vida do que as que o Senhor tem. Talvez nós julgássemos que se nós estivéssemos na cadeira de Deus, usando o seu poder, nós dessemos ordens diferentes sobre o universo e as coisas acontecessem de forma diferente na nossa vida. Parece que o Senhor, mais uma vez, está ecoando a sua soberania aos nossos corações, através da vida de Jesus. Os discípulos estão entristecidos. Eles ficarão ainda mais tristes. E Jesus está dizendo, é bom que isso aconteça. Porque se eu não sofrer, morrer e for, então a obra do Senhor não se cumprirá e o Consolador não virá. Meu irmão, sofrimentos são, por vezes, necessários. E é para nós limitado entendê-los. Nós não consideramos os caminhos do Senhor, nós não ponderamos com a soberania de Deus, nós não temos a mesma perspectiva e a mesma visão do todo que Deus tem, e por isso tantas vezes nós nos entristecemos. A Escritura diz que se os discípulos estão entristecidos, tanto Isaías quanto Hebreus diz que o Senhor Jesus se alegra e Ele percorre essa carreira firmemente, porque o Senhor Jesus conhece o fim para o qual está conduzindo todas essas coisas. Verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Talvez nós estejamos ainda com o coração cheios demais de tristeza, porque nós estamos confiando mais no que os nossos olhos veem do que na soberania do Senhor, que contempla coisas que nós não conhecemos. Comece a pensar com a cabeça de Deus. Comece a submeter-se ao Senhor e dizer, Senhor, talvez o Senhor me submeta a tristezas, porque o Senhor tem objetivos melhores. Seria melhor que o Senhor Jesus nunca viesse? Seria melhor que o Espírito Santo nunca tivesse vindo depois da morte do Senhor Jesus? Era necessário que acontecesse. Irmãos, há uma doutrina em que nós chamamos de economia da Trindade. Eita, agora bagunçou o barquinho, hein? Economia da Trindade. O pai compra do filho, o filho deve para o Espírito, não tem nada a ver com economia. A palavra economia em grego é a junção de duas palavras, oikos e nomia. Oikos significa casa, é aquela marca de louça cara que você gosta, chama oikos. E nomia significa lei, igual normas. A palavra norma vem de nomia. Quais são as regras da casa? Qual é a economia dentro da Trindade? Quais são as regras da casa de Deus? Como é que Deus se organiza com regras entre Pai, Filho e Espírito? Cada um faz uma parte do trabalho. Leia Efésios 1. Leia Colossenses capítulo 1. Perceba a descrição do Pai, do Filho e do Espírito nessas coisas. E o Senhor Jesus está nos ensinando. É necessário sofrer, é necessário morrer, para que então o Filho cumpra a sua obra e o Espírito passe a operar naquilo que lhe é próprio e o Espírito faça a sua obra. A tristeza causada pelo Senhor Jesus, então será consolada, compensada pela vinda do Espírito Santo. Meu irmão, o Senhor não nos poupa de dores, mas o Senhor nos permite o consolo de todas elas. Qual das dores da nossa vida não poderia ser consolada pelo Senhor? Qual triste cena do teu passado, da tua trajetória ou da tua vida atual não poderia ser por Deus tornada em superabundante graça? Se nós temos algo do que lamentar, a certeza bíblica é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas talvez isso ainda não seja palpável aos seus olhos. Talvez a pessoa por quem você chora, que morreu, não esteja agora viva diante dos teus olhos e a tristeza ainda consuma o teu coração.
E estas são as ocasiões para confiar na soberania de um Deus que vê o fim que nós ainda não vemos. Este é o desafio. Confiar naquele que sabe o fim desde o começo, que permite que seu filho sofra, que permite que os discípulos se entristeçam por esse sofrimento, mas que vai conduzir isso à vinda do Consolador, e será o resultado final melhor do que aquele que ele operou no início. A ponto de nós podermos dizer, é bom que Jesus morra. O Senhor Jesus diz, é conveniente que eu vá para o Pai por meio do madeiro, para que o Espírito venha, para que o Consolador venha e ajude e ampare e conduza vocês. Essa é a obra do soberano Deus. É assim que nós vemos a vinda do Consolador e a mão soberana que continua sobre nós. E se agora o Espírito Santo está em nosso meio, o texto fala não só sobre a sua vinda, mas sobre a sua obra. E em tratando-se da obra do Consolador, eu gostaria de subdividi-la em 3 partes. Meu irmão, a gente é sistemático, a gente guarda uma caixinha dentro da outra, igual uma bonequinha russa. E nós pensamos na obra do Consolador, e Jesus discursa sobre ela, e a primeira característica que ele fala sobre a vinda do Espírito é sobre o seu convencimento. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito é uma obra de exposição. A palavra grega para convencimento toca essa natureza. Algo que é exposto, algo sobre o qual é lançado luz. Algo que, sendo exposto, em alguma instância gera vergonha, gera insegurança, gera algum tipo de incômodo. O que vem para nós traduzido como convencimento. Tantas vezes, convencimento é exatamente isso. A tua esposa vai convencê-lo de que as crianças precisam de um tênis novo. E ela faz isso dizendo, olha aqui, está saindo pela ponta o dedão desse menino no sapato. E é um misto de incômodo com tristeza, com vergonha, porque você sabe que não deveria ter adiado isso, e então você se dispõe a fazê-lo. Não é? É a sua mãe, meu jovem, que passa o semestre inteiro falando para você estudar. E você volta com um boletim em recuperação no mês de novembro. A família vai adiar as férias porque você não vai sair mais cedo da escola. E você tem que calçar a cara de vergonha e se dar ao convencimento pela exposição do seu erro. Agora está evidente o teu pecado e você se sente envergonhado, exposto, mas você está convencido, ou deveria estar convencido, de que os seus pais têm razão ao te cobrar que você estude. A obra do Espírito é de exposição, é de convencimento sobre 3 coisas: o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Jesus as explica. Do pecado, porque não creem em mim. Meu irmão, o único meio expiatório é Jesus. A única forma plausível e palpável de remover pecado de algo é Jesus. Estava contando para o reverendo, meu irmão, eu consegui impressionar o Ronaldo Lidoro hoje, dando carona para ele de volta, mas de uma forma ruim. Eu contei para ele que eu fui no templo de Salomão e vi como é que a rosa de Israel funciona, a rosa ungida, santa. A turma diz que a rosa ungida, você leva ela para casa e ela absorve os pecados da casa, e ela murcha e morre pelos pecados, e depois ela é queimada na fogueira santa, e ela vai expiar os pecados do seu lar. Será que eles sabem que toda rosa morre? Meios de expiação. A gente ri e tenta compensar o nosso próprio pecado indo no grupo dos lares. Rapaz, a minha vida está muito ruim. Eu tratei mal a mulher, eu briguei com as crianças, eu estou devendo no banco. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu vou mudar de vida, me arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus. Não. Eu vou no grupo de quinta essa semana, que é para dar uma nivelada. O nome disso é legalismo. O nome disso é salvação por obras.
você está tentando compensar os seus maus atos com bons atos. Você pode morar na casa do Arsênio e nunca mais perder um grupo. Porque a única forma de compensar pecados é a pessoa de Cristo. Se Cristo não for o substituto da nossa culpa, se o sangue de Cristo não for derramado no nosso lugar, não há qualquer forma de expiação de pecado. E o Senhor Jesus diz, é o Espírito que vai convencer os que não creem em mim, que precisam crer em mim por causa do seu pecado. O Espírito Santo vai evidenciar o nosso pecado. Se você quer desmistificar a ação do Espírito que rodopia, que fala estranho e revela coisas que ninguém nunca viu aquilo acontecer, olha o que Jesus está dizendo que o Espírito faz. O Espírito lança luz sobre o teu pecado, ele expõe o teu pecado e ele te convence do teu pecado, de que não há outra forma de lidar com esse teu coração podre, senão na pessoa de Jesus. Isso é a ação do Espírito Santo. Então andar com o Espírito Santo começa a se delinear. Alguém que anda com o Espírito Santo, alguém que tem comunhão com Deus e com a terceira pessoa da Trindade, é alguém que tem convicção de pecados. É alguém que olha para si com clareza, se compara a Jesus. Se comparar ao outro é muito fácil. Bom, é muito fácil o Francisco ser melhor do que a Maria Helena. É muito fácil o Fabrício ser melhor do que o Jorge Carioca. O Jorge Carioca nunca fez uma figurinha para a gente no ChatGPT. O Fabrício fez várias. Difícil é ser bom comparado a Jesus. E o Espírito Santo nos compara ao caráter de Cristo. Ele nos conduz a Cristo. Ele expõe o nosso pecado. Essa é a obra do Espírito. Ele convencerá o mundo do pecado, mas também da justiça de Deus. E Jesus explica dizendo, porque agora eu vou para junto do Pai. Jesus vem em todo o Evangelho expondo a justiça do reino dos céus e combatendo a falsa justiça dos fariseus, dos romanos, dos saduceus, de todos aqueles grupos que em algum momento se chamam justos. Jesus começa a expor o pecado deles. Jesus começa a contrapor dizendo, olha, vocês dizem que se não deitar com a mulher não é então adultério. E nisso, meu irmão, a turma vai até os limites do pecado. Jesus fala, isso não é justiça. Justiça divina é aquele que olhar com intenção impura no seu coração já pecou. Jesus está adequando pontual e firmemente a justiça do reino, mas agora ele vai para junto do Pai. Agora o Senhor Jesus está partindo. Quem vai continuar expondo a justiça do reino de Deus e contrapondo a falsa justiça dos nossos corações? É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Ele vai convencer o mundo do juízo de Deus. Há um juízo de Deus iminente sobre o pecado e o Espírito vai expor isso. A explicação de Jesus é que o príncipe deste mundo já está julgado. Será que alguém teria dúvidas de que haverá juízo? Será que algum dos nossos corações aqui, em algum momento, andaria pensando, será que Deus vai julgar esse mundo? Será que tem jeito para essa maldade? Será que toda essa coisa errada que a gente vê, será que Deus vai condenar o ímpio? Jesus está dizendo, Satanás já está condenado. Aquele que é o grande rebelde contra Deus, já foi, em ato passado, decretada a sua condenação. Satanás sabe disso. Satanás já está julgado. E Jesus já contou, lá em Apocalipse, como ele vai derrotar Satanás. E parece que o capeta é um monstro, né? O capeta rapaz. É que se esse Espírito Santo rodopia, cai no chão, tem que ter uma força tão grande quanto, né? Para causar um medo e uma tensão. Mas, meu irmão, quando a Escritura fala sobre a prisão de Satanás, que já ocorreu na vida de Cristo, o Senhor diz assim,
Então o Senhor mandou um anjo que desceu e com uma grande corrente amarrou o dragão. Camarada, deixa eu falar um negócio para você, bem aqui entre nós, que bem mineiro. Um anjo, o príncipe deste mundo, o mundo que jaz nesse maligno, ele já está condenado. Não há qualquer possibilidade de não haver juízo de Deus sobre o pecado e justiça de Deus plenamente exercida. Se Satanás pode ser em algum momento o auge da malignidade, o símbolo mais claro de perversidade, ele já está condenado. E todos os que andam pelo seu caminho também estarão em juízo. O Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e da certeza do juízo de Deus. Meu irmão, isso precisa chegar ao teu coração. E se você anda com Deus, você precisa estar convencido do teu pecado. O Espírito expõe o teu pecado, ou você se convence de que isso na verdade não é pecado? Esse é o problema. De que inúmeras vezes o trabalho do Espírito, como ainda vamos falar, é nos conduzir à verdade, e as verdades de Deus mostram os nossos pecados, e nós nos negamos a chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado. Reverberar a escola dominical de janeiro, né? Não, pastor, isso aqui não é fofoca, isso é comentário. Não, pastor, esse beijo aqui do namoro aqui, ó, isso aqui não é lascívia, isso aqui é carinho. Dá um carinho desse para sua avó, então. Abraça, meu jovem, você quer namorar em pureza? Abrace a sua esposa da forma como se abraça a sua avó. Porque aí talvez você esteja despido de lascívia. Mas o problema é que nós queremos nos convencer de que não é lascívia. E meu irmão, olha, deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Falei igualzinho o Itamar agora, né? Pra vocês matar a saudade. É que nós dois somos de Minas. Quanto malabarismo para justificar para nós mesmos não ir na igreja domingo. Fala para mim. Quanto que a sua cabeça conversa com si mesmo e você fala: ai, mas você está tão cansado, ai, essa semana foi tão difícil, nossa, aquele novo superintendente do trabalho, ele pegou tanto no seu pé, seu filho ficou doente, e olha só o estado que está a casa, está uma bagunça a casa, ai, nossa, será que o Senhor nosso Deus não entenderia nós não estarmos hoje cultuando publicamente ao santo e glorioso nome dele, para então desfrutarmos de um domingo de descanso e não sair nessa chuva? Convincente, não é? A resposta é não, está errado, é pecado, você não pode fazer isso. Você está convencido dos seus pecados, ou você está arrumando convencimento próprio, razões próprias para justificar o teu pecado? É nisso que você vai ver se você está andando com o Espírito Santo de Deus. Você está convencido da justiça do reino dos céus. Você está convencido de que a justiça de Deus não é a justiça do mundo. E eu não estou falando de política, eu não estou falando sobre os impostos que te roubam, eu não estou falando do STF, eu estou falando da sua casa. Da justiça de Deus e a forma como você trata os seus filhos. É justo? Diante de Deus, a tua forma de perdoar o teu próximo, você perdoa como a justiça de Deus se aplica, ou você se perdoa com o que é padrão de justiça deste mundo? Porque neste mundo aqui, meu irmão, a gente quer que os nossos inimigos se lasquem. A justiça do reino de Deus é um justo que morre no lugar dos seus inimigos para dar-lhes a vida e agora lhes fazer irmãos. Essa é a justiça de Deus. Esse é o padrão do reino do Senhor. E o Espírito Santo vai nos conduzir a viver na justiça de Deus. Você anda na do Senhor ou você anda na sua própria? Quanto mais falar do juízo. Ai, meu irmão. O juízo de Deus é tratado por alguns como inexistente. Porque o Senhor tem sido benigno e adiado o juízo. Parece que o tardar
parece que há um tardar de Deus em julgar os pecados, e isso torna as pessoas largas em pecar. Você fala carinhosamente assim: meu irmão, não anda por esse caminho, esse é um caminho de morte, você vai morrer, isso é pecado. Às vezes a resposta vem: mas eu faço isso há tantos anos, e até agora nunca deu errado. Pois bem, meu irmão, e em 2027 você vai cair na malha fina. E aí? Mas eu sonego, pastor. Imagina que eu vou dar esse dinheiro para o governo federal. E meu irmão, Deus tem sido misericordioso em não julgá-lo imediatamente. E às vezes nós nos convencemos de que o juízo de Deus, que ainda não chegou, significa a aprovação de Deus. Você está olhando os seus filhos com 8, com 10 anos, e sendo negligente com o ensino bíblico, sendo negligente com a correção, e você fala: mas pastor, eles são uma bênção. Deixa eles fazer 16. Deixa ele fazer 16. E a fatura que você semeou a infância inteira chega. E há juízo de Deus sobre o nosso pecado. Deus não toma o inocente por culpado e não faz do culpado inocente. Há consequências do pecado, há juízo de Deus sobre o pecado. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E andar com o Espírito de Deus é encher o coração de temor, na certeza de que há juízo de Deus sobre o pecado. E nós não podemos andar deliberadamente no pecado. Se nós não formos redimidos em Cristo, Jesus nos julgará pelo seu juízo e nós seremos condenados de forma justa. Há juízo de Deus. E o Espírito nos convence disso e nos enche o coração de temor. E nós deixamos os nossos maus caminhos porque tememos a Deus e tememos o seu juízo. Mas meu irmão, isso aqui também é um consolo, tá bom? Isso aqui também é um consolo. Olhe para esse texto e se convença também do juízo de Deus naquilo que é positivo para nós. Se você está escondido em Cristo, justificado no Senhor Jesus, ouvir falar do juízo de Deus é um consolo para o coração. É um consolo, meu irmão, para aquele seu carro roubado. A Marli e o Luiz Fábio, 2 vezes. E se eu falar para você que foi na igreja, você já vai ficar pensando no seu carro que está lá fora. Preocupa não, meu irmão, eu parei o meu do outro lado da avenida. Se alguém levar, leva o meu. Há juízo de Deus, meu irmão, sobre os teus impostos excessivos também. Deus há de julgar o mundo, e o Espírito Santo está advertindo dessas coisas. Todos nós aqui estamos sofrendo a chacota do último baile carnavalesco. E meu irmão, que faremos nós? Nós vamos arrancar os cabelos porque o mundo está acabando. Nós vamos entrar em colapso porque quem sabe no governo vem um candidato pior agora. Não, meu irmão. Satanás, que é Satanás, já foi condenado ao lago que arde em fogo e enxofre. E o Senhor anuncia que no último dia a besta, o falso profeta serão lançados neste lago e com eles todos aqueles anjos que se corromperam e junto com eles todos aqueles que não foram lavados no sangue de Cristo. É questão de tempo para Deus julgar o mundo. Descanse no Senhor, é decretada a vitória do Senhor, isso é imutável. Deus já venceu o mal e Ele ainda permite que Satanás opere, porque Ele está nisto revelando a sua glória. Deus está permitindo o nosso sofrer. Mas pastor, Deus vai permitir a gente sofrer, por que Ele não acaba com isso logo? Ponto 1 do sermão. O Senhor soberano tem propósitos melhores do que nos poupar do sofrimento. Nos permite passar por Ele para revelar glória ainda maior, como fez com o Consolador por meio do sofrimento de Cristo. Do pecado, da justiça e do juízo precisamos estar convencidos. Mais do que isso, este é o Espírito que nos guia à verdade. O verso 12 diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você já viu algumas Bíblias que as palavras de Jesus são em vermelho? Você já viu? Você tem uma dessa? Tem uma dessa? Lá em casa tinha uma. Ninguém tem uma dessa? Olha, tem alguns irmãos que tem. Pergunta, se fosse escola dominical, eu ia abrir o microfone aqui, nós íamos ouvir respostas. As palavras que Jesus falou são mais importantes do que as demais palavras do Novo Testamento? E aí? Resposta, não são. Porque o Senhor Jesus revela a glória de Deus, mas o Espírito Santo move homens santos que falam da parte de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, ensino, correção e educação na justiça. Toda ela. E aquilo que não foi revelado imediatamente pelo Filho, pela boca do próprio Jesus, registrado pelos evangelistas, é a ação inspiradora do Espírito Santo. O Espírito Santo vai soprar aos autores bíblicos o que eles devem falar da parte de Deus. Jesus fala da parte de Deus, o Espírito fala da parte de Deus, e toda a Escritura é a verdade de Deus, e é disso que Jesus está falando. Muitas coisas tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O povo que havia se convertido no ministério público de Jesus, se nós pensamos que João está falando ao fim do ministério público, eles têm no máximo 3 anos de crença, de fé em Jesus. E Jesus está dizendo, este ainda não é o momento para ensinar a vocês coisas que vocês não poderiam suportar o ensino. Mas que absurdo! Jesus foi embora e ele não falou tudo o que tinha para falar? Eu que fui pregar em Caxambu semana passada e voltei com o mineirês reformado, digo, é ele que está falando aqui, ué. Porque é ele que está falando aqui. Aquilo que o Senhor Jesus não revelou em seu ministério público, quando vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. A ação do Espírito Santo, a partir da despedida de Jesus, continua sendo de inspiração da Escritura, conduzindo os crentes à verdade. O Novo Testamento todo ainda vai ser registrado e muito dele ainda ser escrito por meio dos apóstolos, daqueles que conviveram diretamente com o Senhor Jesus, e todo esse texto reconhecido pela igreja primitiva, publicamente. O Novo Testamento vai se consumar, vai se fechar, mas ainda não neste momento. O Espírito ainda falaria aos Colossenses, aos Tessalonicenses, por meio da primeira carta de João, da segunda carta de João, por meio de Pedro, por meio das revelações do Apocalipse. Tantas coisas ainda viriam, e esta é a obra do Espírito, guiar-nos em toda a verdade. E o Espírito vai fazer isso dentro da economia da Trindade. Jesus sempre fala da parte de Deus. O Espírito continua falando concorde, harmônico com tudo que o Senhor Jesus havia ensinado. Ele diz, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito vai continuar dizendo aquilo que ouviu, revelando da parte de Deus em harmonia com o restante da Escritura. Não são novos ensinos aplicados, é a continuidade, é a completude daquilo que desde o Antigo Testamento vem sendo revelado por Deus. E até mesmo as coisas que hão de vir. Está vendo, pastor? O Espírito Santo revela o futuro. Ué, meu irmão. Quando Jesus está falando, ele nem havia sido crucificado ainda. Realmente tinha muita coisa para acontecer. O texto não está dizendo que hoje o Espírito Santo
tem como função e trabalho continuar revelando para a gente quem que vai casar com quem que vai formar em qual faculdade, o homem que foi ao inferno 12 vezes e retornou 14 para contar as coisas que acontecerão no último dia. Quer saber, meu irmão, o que vai acontecer no último dia? Quer saber o futuro? Rapaz, deixa eu te contar um segredo. A Bíblia fala certinho, tintim por tintim, o que vai acontecer no futuro. Você quer uma revelação do futuro? Aqui, ó, acabei de chegar na minha aqui, ó. Apocalipse. O Senhor já nos revelou as últimas coisas. O Espírito Santo já inspirou homens santos como João, que falaram como será aquilo que há ainda de vir. O Espírito Santo já revelou essas coisas. Qual que é o problema aqui, meu irmão? Vamos assim falar do nosso Guarulhos, né? Vamos falar aqui da nossa vida, né? É que quando a gente quer andar com Deus e quando a gente quer uma experiência com o Espírito Santo, você sabe o que a gente quer? Ó, o Espírito me revelando aqui o seu coração. A gente quer uma confirmação. Minha sincera pergunta a você, meu irmão. Você chama de confirmação um misticismo que o seu presbiterianismo não te deixa chamar de nova revelação? Então assim, você é muito presbiteriano, você não vai falar, ai, queria que o Espírito Santo me revelasse, o que vai acontecer? Se eu vou namorar o Joãozinho ou o Pedrinho, ai, eu queria que o Espírito Santo me revelasse se vai dar certo a compra desse apartamento, ai, queria que o Espírito Santo me revelasse se eu deveria comprar Bitcoin agora que baixou o preço, será que eu não vou falir se eu botar as economias da família aqui, ou se nós vamos ficar podre de rico daqui 2 meses? Queria que o Espírito Santo me revelasse, mas você é calvinista. Então, para não incorrer no erro arminiano, no erro pentecostal, que você abomina essas coisas, você não chama de revelação, você chama de confirmação. Você pede só um sinal para o Senhor. Pastor, você está dizendo que não pode pedir sinal para Deus? Ai, Senhor, aquela vaga de emprego. Não sei se eu saio do meu serviço. E se eu sair e não der certo? Ai, Senhor, me dá uma confirmação. Se eu receber uma resposta até amanhã, às 15h45, é da vontade do Senhor que eu vá. É assim que Deus nos ensinou a escolher emprego, irmãos? É assim que um crente deveria tomar decisões? Ai, Jesus. Ó, pra você ver, vou deixar os meninos que foram lá no acampamento de Caxambu, tudo curioso. Preguei lá no acampamento. No primeiro dia, estou saindo ali, aí um menino me procurou. Pastor, queria falar com o senhor. Você fala, glória a Deus, é Deus tratando os corações. Aí ele falou assim, tem uma menina que eu gosto dela, ela gosta de mim, eu estou querendo investir nela. Mas tem uma outra menina que o menino que estava investindo nela desistiu. Aí ela falou que talvez ela me queira. Agora eu estou esperando para ver se ela vai ficar disponível para decidir com qual das duas que eu quero namorar. O que o senhor acha? Primeira pergunta, quantos anos você tem, meu jovem? 15. Ai, cara, eu queria uma bucha vegetal para escovar sua cara agora. Nossa, eu vou mandar esse sermão lá para Caxambu para esses meninos ouvir. Queria só uma confirmação de Deus para saber que caminho que eu tomo. Irmão, o Espírito Santo veio para conduzi-lo a toda a verdade de Deus, e toda a verdade de Deus está registrada na Escritura, e não há nenhuma área da sua vida que não tenha sido já mapeada pela Escritura, que Deus já não tenha te dado condições de agir na verdade do Senhor, de tomar decisões claras, palpáveis, sábias pela verdade do Senhor. Mas pastor, então eu tenho que viajar ou eu não tenho que viajar? Eu não sei. Mas a Bíblia não falou, mas a Bíblia falou várias outras coisas.
A Bíblia falou sobre o cuidado do teu dinheiro, sobre a escolha do teu casamento, sobre as motivações do teu coração, sobre o teu egoísmo, sobre o teu orgulho, sobre o teu descanso, quanto você deve descansar, quanto você deve trabalhar. A Escritura já falou, e quando Jesus foi assunto aos céus, Ele nos deixou o Consolador. Já te expliquei em outros sermões, é aquele que anda ao lado, é o amparador que junto da gente dá condições de fazer o que seja necessário. O Espírito te exorta, Ele te conforta, Ele te conduz à verdade, e o Espírito te deu condições de lidar com toda a verdade de Deus, para que você possa decidir. E se Deus não disse com quem você deve namorar, ou se você deve ir ou não ir, o Senhor te confiou essas verdades, e o Senhor está te dizendo: seja fiel, prudente, no Espírito, conheça toda a minha verdade, e então, tome as suas decisões. Tome as suas decisões. Porque, meu irmão, se você está procurando uma confirmação, você vai encontrar, provavelmente, a que você quer encontrar. Rapaz, a gente arruma motivo para fazer o que quiser. Um amigo meu me contou que ele conseguiu convencer a esposa dele de comprar um PlayStation 4 para o filho de 1 ano de idade. Você vai convencer. Você vai convencer a sua esposa que você não precisa trabalhar, mas agora, assim, se você trabalhar meio período, tá bom, você quer convencer, convence. Você quer uma confirmação, Deus te dá. Confirmações que não é o Senhor que está dando, é o teu coração que está buscando, quando a Escritura já falou claro e abertamente o que você tem que fazer. E às vezes nos falta coragem de ser fiéis ao Senhor. Falta coragem. Está me chamando de covarde, pastor? A Bíblia está te chamando de covarde, amigo. A Bíblia está dizendo que você deveria não andar por este caminho que você quer andar, mas você está procurando razões para andar por aí. E no final, você quer alguma confirmação carnal do seu coração, para se der alguma coisa errada, você dizer o quê? O Senhor que me trouxe até aqui. Tá bom. Adão disse: a mulher que tu me deste. Você precisa andar na verdade em que o Espírito está nos conduzindo. O Espírito veio para nos conduzir à palavra. O Espírito de Deus não veio para trazer revelações confusas sobre o futuro, profecias difíceis de entender que surgem no meio evangelical. O Espírito Santo não veio para te dar sinais a serem decifrados e que no final não resolvem nada. O Espírito Santo veio para te conduzir a toda a verdade, e a Escritura é toda a verdade de Deus. O Espírito Santo veio para te dar um relacionamento sólido e profundo com a Escritura. Alguém que anda com o Espírito Santo é alguém que vive um relacionamento bíblico com Deus. É alguém que pauta a sua vida nos princípios do Senhor, e quando lhe falta conhecimento bíblico, é alguém que vai andar com um crente mais velho, que conhece mais Bíblia do que eu, e vai me ajudar a ponderar biblicamente o que eu devo fazer. Mas a verdade última é a Escritura. O que o Espírito Santo vai fazer é lançar luz sobre ela. O trabalho do Espírito é nos guiar à verdade. Por fim, versos 14 e 15. Jesus diz: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber tudo o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Meu irmão, o trabalho do Espírito Santo de Deus é glorificar a Cristo, é glorificar ao Pai. Jesus está no desfecho, nos relembrando de que não há divisão em Deus, de que o melhor nome para a nossa teologia é triunidade, ao tempo que são 3 pessoas, um só Deus. Não há divisão no Senhor. O Espírito vai receber o que é de Jesus e anunciar a nós. E tudo quanto o Pai tem pertence a Jesus. Consequentemente, o Espírito anuncia tudo que vem do Pai também. E Jesus nisso diz: por isso é que vos disse que há de receber tudo o que é meu, e vou-lo há de anunciar.
O Pai, o Filho e o Espírito concordantemente juntos estão trabalhando, e agora, na parte que cabe ao Espírito, glorificará a Cristo e ao Pai, como vocês viram Jesus glorificar ao Pai em todo o seu ministério. A glória de Cristo é o que importa. Alguém que vai andar no Espírito de Deus é alguém que vai desejar mais do que tudo a glória do Senhor. É alguém que vai abrir mão dos seus pecados, do seu próprio julgamento. É alguém que vai deixar a tristeza do seu coração e confiar na soberania do Senhor. É alguém que vai voltar-se para uma vida inteira com Deus e mergulhar nas suas verdades e se aprofundar no conhecimento e na revelação do Santo, para que toda a sua vida redunde na glória de Deus. Alguém que anda com o Espírito Santo não é uma senhora que usa coque e saia comprida. Alguém cheio do Espírito Santo não é alguém que recita versículos a todo momento. Não é alguém que tem experiências com Deus, de sonhos, de revelações, de sexto sentido. Eu vejo demônio. Eu vi um demônio entrando na sua casa. Rapaz, não era demônio não, moço. Era o cara da EDP, que a luz está cara. Alguém que anda com o Senhor é alguém que confia na soberania de Deus. É alguém que genuinamente está convencido do seu próprio pecado, da justiça do reino de Deus que não é como a nossa e do juízo iminente. É alguém que se pauta na verdade e é alguém que busca a glória do Senhor. Meu irmão, uma das coisas mais incômodas que eu ouvi na última semana, eu queria partilhar contigo. O reverendo João tem dado um curso online. Quem viu, viu, meu irmão. Fica no Facebook compartilhando figurinha, nós achamos no Facebook esse curso. Compartilhou lá rapidinho, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Às quintas-feiras temos estudado sobre discipulado com ele. O reverendo João nos falava assim: nós estamos comprometidos em fazer grande o reino de Deus, ou nós estamos comprometidos em construir nosso próprio reino? Ai, Senhor, enfia a faca em mim e torce. Eu fiquei na quinta-feira passada, ou sem ser essa, na anterior, na quinta antes do feriado, até 1h discutindo esse assunto com a Sara. Ressuscitei a Sara do sono. A Sara foi fazer as crianças dormir, daqui a pouco ela chegou na sala, eu falei: vem cá, deixa eu falar dos meus pecados com você. Por que você faz o que você faz, meu irmão? É entre você e o Senhor. E quem vai te convencer do seu pecado é o Senhor. E se você não se arrepender do seu pecado, quem vai trazer juízo sobre você é o Senhor também. Então é entre você e Ele. Para onde você está levando sua vida? O que você realmente espera com aquilo que você faz? Por que você planeja a educação dos seus filhos desse jeito? Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu objetivo final? Não, pastor, eu não tenho pretensões na vida, eu não quero ficar galgando degrau, fazendo faculdade, eu não quero ficar juntando dinheiro, comprando mansão, não. Eu quero só viver a minha vida em paz. Beleza, campeão. Está estável, não está? Por que o objetivo máximo da sua vida é manter a sua estabilidade? Você não leu a parábola dos 10 talentos, não? Você não leu, não? Jesus mandou multiplicar aquilo que nos foi confiado. Para onde você está conduzindo a tua vida? Por que você quer casar? Por que você quer se divorciar? Qual é a tua real motivação? Como é que você está construindo esse seu pequeno reino, esse seu pequeno império? Já jogou War? Sabe como é que esse jogo funciona? Parece que a gente está nessa, né? Não, eu quero alcançar essa posição na empresa para ganhar este benefício, e aí eu vou poder tirar a minha esposa do trabalho. Aí é um jogo de RPG, vira aqui, meu irmão.
e então eu vou lançar essa carta virada para baixo, e eu vou poder, finalmente, comprar o meu terreno em Atibaia, e o meu último ato será doar 10% do apartamento que eu vou vender em Guarulhos para a igreja. Glória a Deus. Esse é o meu projeto de vida. Aposentar e apodrecer idoso numa casa com bastante sol, na beira de uma represa em Atibaia. A pergunta é: para a glória de Deus? Alguém que anda com o Espírito Santo do Senhor vai redundar na obra do Espírito, e o Espírito glorificará o Pai. Você está sendo movido para a glória de Deus? Responda ao teu coração. Repense as suas decisões, os seus projetos, os seus planos, ou a sua falta de planos, ou a sua falta de iniciativa e de projetos, e pense: isto é para a glória de Deus. No desfecho, irmãos, o Espírito Santo é como o vento nas velas de um barco. Você não vai vê-lo. Você não vai ficar procurando sinais de onde ele está. Mas a obra do Espírito Santo move a vida cristã. O Espírito Santo é Deus habitando em nós, e há muito mais a se falar sobre o Espírito, mas percebe-se a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Quais são as evidências desta obra do Espírito na sua vida? Talvez você se decepcione por saber que o Espírito Santo não é aquele arrepio na coluna quando você canta Colossenses 1. Aquilo é emoção, e é gostoso, né? A igreja cantando, arrepia a coluna. O Espírito Santo não é uma força mística que se move por aí. Ele é uma pessoa, e Ele te chama para um relacionamento, e Ele é Deus agindo em nós para nos conduzir à verdade, para nos levar à santificação, para nos mover em direção à glória de Deus. Como você almeja a glória do Senhor? Todos os atos da sua vida, todas as circunstâncias que você passa, tem passado e ainda vai, todas essas coisas precisam redundar em um relacionamento com Deus e para a sua glória. E não há para nós qualquer justificativa que nos mantenha distantes deste fim último. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para aposentadoria, você não foi criado para exercer simplesmente uma profissão por aí, você não foi criado para fazer filhos andar pelo mundo, você foi criado para a glória de Deus. E é a isso que o Espírito tem que nos conduzir. Que a maior evidência do Espírito Santo nas nossas vidas seja os nossos familiares, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os crentes conosco, olhando para nós e vendo a glória do Senhor na nossa vida. Que Deus nos dê graça para andar com o seu Espírito, para andar na verdade, nos convencer do pecado e abandoná-lo, confiar na soberania do Senhor e viver para a sua glória. Quero encerrar, meu irmão, orando contigo. Quero convidá-lo a orar pela sua vida, apresentar sinceramente a tua vida diante do Senhor. Você está diante de Deus. Você precisa tomar decisões e conduzir a tua vida aos pés do Senhor. E se você foi salvo em Cristo, o Espírito Santo habita você. E você pode agora interceder ao Pai, e é o Espírito quem intercederá por você com gemidos inexprimíveis. O meu convite é para que agora você se relacione com Deus, na pessoa do Espírito Santo, e exercite agora este teu relacionamento com o Espírito Santo. Vamos orar. Pai de amor, nós estamos reunidos em torno da tua palavra, Senhor. Somos diferentes, somos pecadores, cada um de nós com preferências e gostos, e o que nos faz aqui ser uma unidade bem achegada é o Senhor, Pai, e nós estamos com a tua palavra nas mãos. E nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito a toda a verdade.
Queremos ser convencidos pelo Senhor. E sabemos que se o Teu Espírito não agir em nós e não nos convencer, não há outra coisa neste mundo que possa nos expiar o pecado. Queremos orar ao Senhor, Deus, porque o Teu Espírito habita em nós. O Teu Espírito presencia cada uma das nossas palavras, cada um dos nossos atos. O Teu Espírito perscruta os nossos corações e conhece as nossas motivações. O Senhor está habitando dentro de nós e nós queremos clamar ao Senhor para que estas verdades que ouvimos hoje sejam aplicadas em nós. Nos convence, Senhor. Expõe a nossa miséria e nos arranca dela, Senhor. Oramos pela transformação do Senhor em nós, como evidência do Teu Espírito. Não queremos, Senhor, andar por este mundo procurando o Teu Espírito em congressos, em eventos afora. Sabemos que o avivamento que a nossa alma deseja vem do Teu Espírito que já habita em nós. Nos conduz à santidade, nos conduz à verdade, nos conduz à Tua glória, Senhor. Expõe os nossos planos, expõe a nossa vida, expõe as nossas motivações e trata, Senhor. Molda o nosso caráter para ser como o de Cristo. Senhor, nós sabemos que, mediante o agir do Senhor, nenhum de nós resiste. Nenhum de nós pode impedir o convencimento do Teu Espírito. É o Senhor quem nos regenerou para a vida. É o Teu Espírito que agiu intimamente em nós e agora nós o amamos. Senhor, se o Senhor nos convencer, de fato, estaremos convencidos. Se o Senhor nos revelar a verdade, de fato, teremos condições de crer nela. Faça essa obra em nós, Pai. Muda, Senhor, o nosso caráter. Muda, Senhor, as nossas disposições. Evidencia a glória do Senhor na nossa vida. Senhor, nós oramos para que a nossa igreja, em cada casa, em cada família, em cada coração e na igreja como um todo, que sejamos evidência da glória do Senhor, Pai. Nos livra, Senhor, de nós mesmos, evidencia em nós a Tua glória. Faz o Teu nome grande, faz o Senhor exaltado e nós diminutos, Pai. Faz a Tua glória crescer nos nossos corações, nos nossos lares, na nossa igreja e neste mundo, Senhor. Queremos anunciar as virtudes do Senhor. Queremos anunciar a Tua glória a todo ouvido, a todo ser criado, para que todos o conheçam, seja para o arrependimento e conversão, seja para o juízo e a justiça. Senhor, nos dá dessa graça, viver para nada além da Tua glória. Queremos ser movidos pelo Senhor e por isto clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,